Convidar vocês para ficarem em pé. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. E depois você fique com a Bíblia aberta nesse texto, pois vamos extrair dele alguns subsídios para a pregação dessa manhã. Diz a palavra de Deus: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Vou dar uma ênfase nessa última frase. Os seres humanos são indesculpáveis. Vou enfatizar, puxando na sua mente o link com o que diz antes, porque diz assim, por isso. Então os versículos 18 e 19, parte maior do versículo 20, está dando uma base para depois ser dito, por isso. Pelo que está escrito lá, os seres humanos são indesculpáveis. Em outras palavras, ninguém tem como se justificar diante de Deus por si mesmo. Ninguém. Crente ou não crente, ninguém. Ninguém. Vamos orar. Pai, nós oramos a Ti, buscamos a Tua face, fazemos desse momento um momento crucial para que a mensagem bíblica dessa manhã tenha resultados. Pois sabemos que somente a resposta da nossa oração, feita pelo Senhor, é que poderá produzir os efeitos nas vidas, de perto e de longe, de quem está no templo e de quem não está, mas ouve, do que essa palavra trata. Nos abençoa com revelação. Nos abençoa com a Tua presença. Como está escrito e foi dito pela Thalita, é o grande eu sou que está aqui. E nós queremos que o grande eu sou trate com a gente. Mais do que querer, nós precisamos disso. Nos abençoa, fala na particularidade de cada vida de forma artesanal. Pois o Senhor acompanha com os Teus olhos o nosso dia a dia. E sabe os entraves da vida, as situações que passamos, que são diferentes. Também cada um de nós é diferente na estrutura emocional, física, intelectual, espiritual. E o Senhor sabe como lidar com cada um de nós dentro da forma como precisamos ser tratados. Então trata-nos com a mesma palavra, de forma múltipla, de maneira diferente, conforme o Senhor quiser fazer. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Podem tomar o seu lugar. Sempre sou grato a Deus pela sua atenção, tá? Eu os vejo como pessoas que estão buscando a Deus, muito interessadas, muito educadas e com um anseio por espiritualidade muito grande. Pois quem se determina a estar no mesmo lugar por anos, ouvindo uma mesma pessoa a respeito das coisas de Deus, e não fica por aí correndo buscando novidades, é uma pessoa que tem essas características que eu acabei de mencionar. E percebo claramente, quando estou aqui na frente, o nível de interesse de vocês com a palavra de Deus. Eu sei que não é em mim que vocês estão interessados, mas naquilo que Deus traz para nós, através da minha vida quando estou pregando. E isso me enche de responsabilidade, de prazer e de comprometimento. E quero deixar destacado
que eu reconheço essa dedicação e esforço que todos os irmãos têm tido. Vamos falar hoje, nessa semana, sobre um tema delicado que eu transformei numa pergunta. É possível que Deus manifeste a sua ira nessa época da graça? Não porque eu tenha qualquer tipo de dúvida em relação a isso, mas porque é um tema, como eu disse, que gera em algumas pessoas uma inquietação, porque o entendimento de graça, ele tem sido muito barateado por muita gente. E até muitos pregadores barateiam a graça. A graça não é barata. Graça não é de graça. Teve preço pago para a graça. E não é porque nós não pagamos o preço que ela pode ser desvalorizada, desmerecida ou entendida de forma libertina. A graça, ela custou um preço muito caro. Vocês sabem quem pagou e como pagou e o quanto custou. E a nossa parte é darmos um valor muito grande a essa graça. Tem gente barateando a graça por aí, em nome da graça vive na libertinagem, na desobediência, na falta de sujeição a Deus e a tudo que Deus instituiu, vivendo a vida do seu jeito, tudo em nome da graça, como se a graça desse essa autoridade às pessoas de fazerem isso. Ela não dá essa autoridade. Tanto é verdade que Paulo, nas suas cartas e nos evangelhos, Jesus também, e nos outros escritores bíblicos do Novo Testamento, 174 vezes nós somos chamados de servos. Olha, quem está na graça, vive à vontade e não é servo. Paulo vai mais além, ele nos chama de escravos. Ele diz no capítulo 6 de Romanos: antigamente vocês eram escravos dos pecados e das paixões. Agora ofereçam o corpo de vocês como escravos de Cristo. Então pessoas barateiam a graça. E quando ouvem um tema desse, Deus se ira nessa época da graça, que Ele deu a graça, logo pensam: não, Deus é bondade, Deus só faz bem, Deus só ama, Deus só perdoa, Deus aceita, Ele que sabe das fraquezas, a gente vai fazendo do nosso jeito e Deus vai aceitando tudo, porque é graça. Deus se ira nessa época da graça. Jonathan Edwards, ele falou sobre esse assunto em 1724. Eu não tive acesso, eu não sei se tem o sermão dele, mas quando ele pregou sobre isso, e o tema da mensagem dele muito famosa, a mais famosa pregação desse homem, naquela época, o tema foi: pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história, na Wikipédia você encontra isso com mais detalhes, relata que enquanto ele pregava, as pessoas começaram a chorar, arrancar os cabelos, a agarrar as colunas do templo onde ele estava pregando, se esmurrando, sentindo os seus pecados, e a forma como barateavam a graça de Deus, porque começaram a entender que na graça Deus se ira. Na graça Deus se ira. Já começo a mensagem dando a resposta à pergunta que é tema. Até porque o texto imperativamente nos conduz a isso. Olhem comigo o versículo 18, Romanos 1, 18. Começa assim: a ira de Deus se revela. Vocês percebem que o verbo está no tempo presente? Não está dizendo a ira de Deus se revelou lá em Sodoma e Gomorra, se revelou lá no dilúvio, se revelou. Ou também não está escrito: a ira de Deus se revelará no Apocalipse, na grande tribulação, no julgamento dos povos. Não. O texto, de uma forma clara, já dá a resposta: a ira de Deus se revela, se manifesta, se mostra, não se mostrará, não se mostrou, embora se mostrou e se mostrará, mas se mostra.
a ira de Deus se revela. Então a resposta já está dada. O verbo está no presente, e isso indica que está acontecendo agora. Agora a ira de Deus se revela, se manifesta. É uma ira que vem do céu, e ela é substituída por graça e misericórdia para aqueles que se arrependem dos seus pecados e mudam a sua postura. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não mudam a sua postura, permanecem tendo a revelação da ira de Deus sobre a vida deles. Podem espernear e podem se iludir e se enganar, dizendo que não, é graça. Mas só tem algo que aciona o gatilho da misericórdia de Deus. É o arrependimento e o abandono do pecado. Portanto, quando há pecado, Deus se ira com o pecado, porque cada vez que o pecado se manifesta, Deus vê o seu Filho Jesus Cristo ensanguentado na cruz do Calvário. Cada vez que uma pessoa peca, um ímpio, um crente que vive na prática do pecado, é uma ofensa a Deus. Satanás dá risada no inferno e afronta a Deus, porque Jesus morreu na cruz exatamente para o pecado não ter mais domínio no corpo humano, para que o pecado não pudesse mais se manifestar no corpo humano. E cada vez que alguém peca é uma negação de Cristo. Cada vez que alguém vive na prática do pecado, está negando a obra de Cristo, está dando munição ao inferno para zombar, para escarnecer. É impossível pensar que diante desse quadro, Deus fique passivo, Deus fique tolerante. Não. O que a Bíblia indica é que Deus é um Deus presente, que se envolve e participa da vida humana. É isso que nós cremos. Na teologia isso chama deísmo. Deísmo. Um Deus presente que se importa, que se envolve e que participa com a vida humana. E é isso que nós cremos. Os libertinos creem num teísmo, os ateus creem desculpe, eu troquei os termos, teísmo é Deus se envolvendo. Os libertinos creem num deísmo, que Deus não se envolve, que Deus não se importa. Os ateus creem num Deus que até criou tudo, mas não está nem aí com o que Ele criou, e as pessoas estão vivendo à margem da vontade de Deus, conforme desejam. E Deus respeita tudo isso. Não é assim. Deus está com os seus olhos passeando a terra. Os olhos de Deus estão agora neste lugar, passeando aqui. Os olhos de Deus estão na nossa casa todos os dias, passeando lá. Os olhos de Deus estão na empresa, na nossa locomoção para o trabalho. Eu vindo para cá, um cara passou de moto e xingou o motorista da frente, soltou um baita palavrão, 8 horas da manhã, e xingando. Os olhos de Deus estão olhando para isso, os ouvidos estão ouvindo isso. A forma como tratamos as pessoas, os olhos de Deus estão vendo tudo isso. E Deus está se importando com o que acontece. Deus se importa com a nossa vida. Deus se importa se nós estamos caminhando para o céu ou caminhando para o inferno. Deus se importa se nós estamos construindo uma vida feliz ou estamos desgraçando a nossa própria vida. Deus não está indiferente. Ele se importa se nós estamos interessados em santidade ou não. Deus está vendo tudo, Ele é participativo, Ele é atuante. Agora vejam comigo, nós vivemos num mundo caído com pessoas deliberadamente más. Tem gente ruim nesse mundo ou não tem, pessoal? Conhece alguém ruim? Ou perto de você ou lá na televisão, mas você conhece alguém ruim?
Vivemos num mundo de gente má. Vou puxar aqui. Puxei na memória ontem algumas coisas que eu ouvi durante essa semana só. O jornalista Lacombe prendeu assaltantes que entraram na casa dele. Como ele é lutador de jiu-jitsu, ele pegou o rapaz e a moça e prendeu eles, amarrou eles e levou para a polícia, entregou na delegacia, eles foram presos. Levou não, chamou a polícia levou. Meia hora depois, uma hora depois, ele saiu de casa e foi na delegacia ver como que estava. Já estavam soltos. Invadiram a casa dele para roubar, ele chega, faz o papel de polícia, prende. Meia hora depois ele vai na delegacia, está solto. Já soltaram. Uma idosa na zona sul de São Paulo, essa semana, 84 anos, assaltantes entraram na casa dela, não acharam nada, torturaram a mulher de 84 anos e o marido de 93, e a mulher morreu com a tortura. Vocês acham que Deus está cuidando de asinha de anjo, aparando a asinha de anjo, lustrando a coroa, limpando o trono, e não está nem aí com isso? Não! Deus se importa. É noticiário já há algumas semanas, uma criança de 5 anos que foi torturada e morta pela mãe e pelo padrasto. Vocês acompanham o noticiário. Ontem eu vi que uma youtuber foi proibida de manter publicado um vídeo que ela colocou e ela tem que tirar da internet, onde ela defende o casamento de homem e mulher. O crime que ela está fazendo é colocar um vídeo onde fala que o homem casa com mulher e mulher casa com homem. E ela foi por uma juíza condenada a tirar de lá. E não pode divulgar essas coisas. Vocês acham que Deus está vendo tudo isso e não está nem aí? Vocês acham que Deus não está passeando os olhos em Brasília? Vocês acham que Deus não está passeando os seus olhos no que está sendo feito nos bastidores? A Bíblia indica um Deus presente que se envolve, se interessa e participa. Como Deus olha esse mundo que está caído? O que vocês acham? Como é que Deus se envolve? Como é que Ele participa? Nós temos, por outro lado, uma igreja que na Bíblia é chamada de santa, sacerdócio real, um povo escolhido, adquirido, transportado das trevas para a luz, para anunciar as virtudes daquele que fez esse transporte. Somos chamados de sal da terra, de luz do mundo. No entanto, temos nas igrejas muitos crentes desonestos, olhos cheios de adultério, gananciosos, avarentos, mesquinhos. O Deus de muita gente é o seu próprio umbigo, vivem em função de si mesmos. Mentirosos. Pedro, Paulo denunciam essa gente e falam, eles estão no nosso meio. São nuvens sem água. Árvores frutíferas que na época de dar fruto estão secas. É assim que eles chamam. Ele diz, eles envergonham as nossas festas de amor. Promotores de escândalos, de vergonha para o Evangelho. Não preciso aqui ficar anunciando muito. Mas o noticiário traz uma pastora, deputada do Rio de Janeiro, que mantinha relações sexuais com os seus filhos adotivos e mandou matar o marido. Famosa cantora, você deve ter um CDzinho dela lá em casa. Queima! Queima o CDzinho dela. Tem pastores querendo atualizar a Bíblia. E tem denominações que apoiam, incentivam e fazem casamentos de homossexuais. Vocês acham que diante desse quadro, Deus fica passivo, indiferente, não está nem aí?
Que Jesus está lá só construindo casa para a gente morar? Será que a ira de Deus se manifesta na época da graça? Em pesquisa da revista Ultimato, em sua forma online, antigo, hein, de 2007, tinha muito menos escândalos do que hoje, chegou à conclusão que 60% dos entrevistados declararam que a imprensa persegue os evangélicos. Mas o site escreve o seguinte: se por um lado a imprensa persegue os cristãos, por outro, muitos cristãos têm servido de bandeja bons e deliciosos escândalos, ao molho sugo para uma mídia caçadora de escândalos, e que não perde tempo nem oportunidade de denegrir o cristianismo. É como um exército que alimente e dá munição ao seu inimigo de guerra. Diante desse quadro no mundo, diante desse quadro da igreja, desculpem se eu estou sendo prolixo de falar dessas coisas que não são agradáveis. Eu não gosto de falar e vocês não gostam de ouvir. Mas é a realidade que está na nossa frente. É o que está acontecendo. É o que Deus está vendo. Vocês acham que Deus muda de canal e fala, deixa eu assistir o que está acontecendo em outro planeta? Para não me incomodar? Vocês acham que Deus não está nem aí com isso? Vocês acham que Deus não se importa? Não, meus queridos, não é assim. E qual que é a resposta de Deus a essas duas perguntas? Qual a primeira pergunta? Como é que Deus está olhando o mundo? Segunda pergunta, como é que Deus está olhando essa face da igreja de escândalo, de pecado, de indiferença, de falta de comprometimento, de gente voltada para si mesmo, que não estão interessadas em entregar a vida para servir o reino e os propósitos, como todo cristão deve fazer, em tudo que faz. Qual é a resposta? Como é que Deus está olhando para o mundo e para a igreja, nesse aspecto negativo da igreja? Como é que Deus está olhando? Deus olha pelos olhos de quem Ele é. O texto que nós lemos dá essa resposta. Deus enxerga pelos olhos de quem Ele é. Ele não olha pelo que nós somos e fazemos, Ele olha por quem Ele é. Vamos ver o que o texto nos mostra que Deus é. Eu resumo para vocês dizendo que Deus é uma pessoa justa. Vocês concordam comigo? Quem concorda que Deus é uma pessoa justa? Faz assim. Então agora me ajuda a pregar e fala para o seu irmão: Deus é uma pessoa justa. Você em casa, fala para a pessoa que está sentada no sofá do teu lado: Deus é uma pessoa justa. Se não tem ninguém, se está sozinho, fala com o peixinho no aquário: Deus é uma pessoa justa. Para o gato que está do teu lado aí, fala: Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa justa. Esse texto mostra isso. Deus é uma pessoa justa. Então Ele olha para o que acontece no mundo e Ele olha para o que acontece com parte da igreja. Eu quero fazer uma salvaguarda aqui, irmãos. Me entenda, eu estou falando parte da igreja, eu já repeti pelo menos 3 vezes isso, porque eu acredito numa igreja santa, sem rusga, sem mácula. Eu acredito na história das 5 virgens prudentes, que não se contaminaram e que estão cheias de azeite. Eu acredito, mas a Bíblia não nega a existência de 5 virgens loucas. Ela declara que existem. Eu estou abordando isso e fazendo a pergunta: a ira de Deus se manifesta na época da graça? Não estou negando as 5 noivas prudentes e creio numa igreja santa. Eu creio em pessoas dedicadas a Deus. Eu creio em gente que meio com as suas fraquezas e dificuldades está buscando a Deus de todo o coração. Porque eu sou uma dessas pessoas. E eu sei que você, muitos de vocês são dessas pessoas também, que estão buscando a Deus. Mas como que Deus olha essa parte da igreja? Deus olha como uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. O versículo 19 diz: o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado. A pessoa de Deus, com a sua personalidade,
está manifestada no mundo, na terra, na igreja. Então Deus olha como uma pessoa. E o que é uma pessoa? Uma pessoa é definida como um indivíduo que possui mente, emoções e vontade. Então, é diferente de uma coisa. Essa mesa, pode bater nela, ela não chora. Esse altar, pode quebrar ele não fala nem ai. Ele não sente, ele não se emociona, ele não tem vontade. Mas Deus é uma pessoa que possui uma mente. Ele pensa, ele tem intelecto. O Salmo 139, dentre tantos textos, no versículo 17, o salmista fala da preciosidade dos pensamentos de Deus. Pensamento não tem em asa, não tem em áurea, não tem em coroa, não tem em trono. Pensamento tem na mente. Deus tem mente, Deus pensa. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: nós devemos ter a mente de Cristo. Deus pensa. Então, o pensamento é a capacidade de observar, reciclar e trabalhar com ideias em relação àquilo que se tem que fazer, ou aquilo que está acontecendo. Deus é uma pessoa, é assim que Ele olha o mundo, como uma pessoa que pensa. Então Ele pensa em relação ao mundo, Ele conjectura, Ele planeja em relação ao mundo, em relação à igreja. Ele pensa. Deus é uma pessoa que tem emoções. Olha o Salmo 78. O salmista está falando na forma como Deus está reagindo ao que Israel faz. E diz assim: puseram Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Só pode se ofender alguém que tem emoções. Deus ficou ofendido com o comportamento de Israel. Então como é que Deus está olhando o mundo? Como é que Deus está olhando a igreja? Essa parte da igreja, o foco é nela hoje. Essa parte das noivas que não tem azeite. Como é que Deus está olhando? Ele está pensando em cima. Ele está tendo emoções em relação ao que o mundo está fazendo. Ele está tendo emoções em relação em que essa faixa podre da igreja está atuando. Ele está tendo emoções. Ele não é pedra, ele não é mesa, ele não é indiferente, é uma pessoa. Uma pessoa tem vontade. Em tantos textos bíblicos, apenas como referência, 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é a santificação de todo mundo. Mas a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Então Deus tem mente, Deus tem emoções, Deus tem vontade. Por quê? Porque Deus é uma pessoa. Repete comigo: Deus é uma pessoa. Tudo que Ele pensa, tudo que Ele sente, se emociona, toda a sua vontade caminha em direção à justiça. O que é justiça? É o que é reto, é o que é correto. Vejam comigo o versículo 20 do nosso texto base. Os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, sendo percebidos. A criação e as coisas que acontecem mostram um atributo de Deus. A gente olha para as paisagens nas estradas, a gente olha as montanhas, olha a formação das rochas, olha o imenso mar, olha as nuvens no céu, a chuva que cai, o sol que vence as trevas e brilha, o frio, o vento, a neblina. A gente olha as aves cantando com cânticos diferentes, com entonação, a gente vê os animais
grandes, fortes, os animais dóceis, meigos, os peixes frágeis, os peixes grandes e poderosos como um tubarão. A gente vê essa criação imensa de Deus, o homem e a mulher, bilhões e bilhões que viveram na terra, um diferente do outro, não tem DNA igual, cada um de uma forma, não tem mente humana capaz de idealizar isso, não tem produção em série que pode fazer tudo isso acontecer. Tem um Deus que pensa, que sente, que tem vontade, e Ele está revelado. Como é que Ele está revelado? Os seus atributos. Diz o texto, o que é atributo? É característica nata. É aquilo que faz parte, que não dá para tirar. É um atributo daquela pessoa. E um atributo, dentre tantos que Deus tem. Vocês estão aí na mente lembrando de atributos de Deus. Mas eu quero trazer à tona um Deus é justo. Aleluia, levante uma bandeira alta na sua vida para declarar sempre, Deus é justo. Porque você vive num mundo de injustiça, de maldade, de mentira. E aqui nesse texto diz que eles suprimiram a verdade de Deus trocando pela mentira. No versículo 18 diz, por meio da injustiça que os homens têm, eles suprimem a verdade, ou seja, eles escondem a verdade, eles desprezam a verdade, eles jogam fora a verdade, eles fazem de conta que a verdade não existe, porque eles são injustos, eles são maus, e Deus está vendo tudo isso. O apóstolo Paulo chega a escrever no capítulo 14 de uma das cartas, no versículo 14, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, porque pode esconder a verdade, mas a verdade vai sempre se manifestar, e quando chega a verdade, todas as trevas vão embora, e vai chegar a verdade no nosso país, vai chegar a verdade na tua família, vai chegar a verdade na tua vida profissional, vai chegar a verdade nas coisas que você está produzindo. Tudo que o mundo e Satanás está querendo esconder para te prejudicar, virá à tona, porque eles não podem suprimir a verdade para sempre. Há um Deus que não permite isso, não permite. Deus é justo, justiça e verdade andam ali, são dois pés da mesma caminhada. E um atributo de Deus é justiça. E a justiça, irmãos, guarde isso. A justiça requer absolutismo. O relativismo esquece a verdade e a justiça. Porque o relativismo pega um fato ou uma situação e diz, tem outra forma de ver isso. Tem outra maneira, e vai mudando a essência, adaptando a verdade e o fato ao interesse. Isso é o relativismo. Agora o absolutismo não. O absolutismo diz, homem é homem. Mulher é mulher. Casamento é só homem com mulher. Um pastor na Inglaterra foi preso por falar isso. O absolutismo é, isso é certo e isso é errado. Guardem o absolutismo. O ano que vem é um ano importante para o país. Não pensem que eu estou aqui pregando política, não estou. Mas nós somos luz da terra e nós temos que influenciar essa terra. E o que depender de mim, eu não vou deixar que esse país fique comunista. O que depender de mim, eu vou declarar que essa nação é abençoada, porque ela tem Deus como seu Senhor. Não vai ser foice e martelo que vai prevalecer nessa nação. Você pode pensar, mas que loucura o Brasil ser comunista. O Irã foi uma das maiores nações cristãs do mundo. Hoje vive num absolutismo, sim, do islamismo. Cristãos são presos e mortos por serem cristãos. A Europa foi berço do evangelho. A Europa foi mãe de missões.
O Brasil conhece o Evangelho porque saíram missionários suecos de lá para pregar o Evangelho aqui. E hoje a Europa está seca, está vazia, está materialista e está sendo islamizada. Simplesmente porque os cristãos não tinham postura. Precisa ter postura certa. Eu sou pregador e sou profeta. Eu falo daqui, não adianta sair por aí querendo bater e brigar. Não é isso, não me confundam. Mas precisa ter postura certa, pense nisso. Guarde o absolutismo, é impossível ser marxista e ser cristão. Não dá. Lá na tua faculdade incentivam o marxismo, o socialismo, com martelo, com foice. Não acredite, porque não dá para ser cristão e marxista. É só ler e comparar, trabalhar com a Bíblia numa mão e com as teorias de Marx na outra. Não dá. O diabo, ele fala para a gente assim: pode ir para a igreja, pode dar dízimo, pode cantar no coral, pode até pregar o evangelho, desde que você se dobre e me adore. Deus fala assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente diante dele se prostrará. Não pode ser marxista, não pode ser ateísta, não pode abraçar as filosofias baratas desse mundo. Deus é exclusivista, Ele tem ciúme. O Espírito Santo habita em você, ama tanto você, que tem ciúme de você. Está preocupado com o que você fala, com o que você sente e com o que você faz, porque Ele se interessa pela tua vida. Ele não está indiferente. Deus é justo. A justiça requer o absolutismo. E no absolutismo, quem faz o que é certo é louvado por Deus, e quem faz o que é errado é punido e castigado. Não, eu não disse errado, eu não disse será, eu disse é. Eu disse é. Quantas pessoas estão desprovidas da bênção de Deus na sua vida? Quantas pessoas não estão vivendo o melhor da terra? Quantas pessoas não estão vivendo felicidade, prosperidade no sentido de bem-estar da alma, do corpo e do espírito? Tudo isso é promessa de Deus, não para a eternidade, é para aqui e agora. Mas quantos não vivem essas coisas? Por quê? Precisa se abraçar no absolutismo de Deus, não do mundo, mas de Deus, para viver essas coisas. E aí vai saber o que é certo e o que é errado, e vai abraçar o que é certo, vai viver mediante o que é certo, e vai ser louvado por Deus aqui na terra. Sim, vai ser louvado por Deus aqui na terra. Continue em Romanos, e vamos dar a base doutrinária para isso. Capítulo 13 de Romanos. Versículo 3, falando de autoridades, diz: não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Faça o bem e você terá louvor dela. Nossa maior autoridade é Deus. Quem concorda, diga aleluia. Quem pode ofender o inferno agora e dizer: Deus é a minha maior autoridade, aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia. Quem tem coragem de dizer: Deus é maior do que meu pai, do que a minha mãe, do que meu marido, do que a minha mulher, do que a minha igreja, do que o meu pastor, do que o meu país, do que a minha crença política. Deus é maior, Ele é a maior autoridade na minha vida. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus é a nossa autoridade. Deus é a nossa autoridade. Não pode, se Deus falar pode, pode. Pode, se Deus falar não pode, não pode. Faz, se Deus falar não faz, não faz. Não faça, se Deus falar faz, faça. Porque Deus é a tua maior autoridade. Não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Faça o bem e você terá louvor de Deus na tua vida.
Que história extraordinária. Terminei de ler mais uma vez esses dias o livro de Jó. Que história extraordinária. Um homem que passa por tudo que passa. Mas ele continua, mesmo na sua dor, no seu lamento. Às vezes ele chora, às vezes ele reclama, porque está doendo muito. Mas mesmo com tudo isso, ele não sai 1 milímetro do temor de Deus. Deus continua sendo maior autoridade na vida dele. E no final da história, Deus vem e dá em dobro tudo que tinha sido perdido. Porque Deus louva aquele que faz o bem. Pode demorar, e normalmente demora, porque o justo tem que viver da fé. Fazer o bem meia hora qualquer um faz. Fazer o bem 3 anos alguns fazem. Fazer o bem 30 anos, 60 anos, só aqueles que têm Deus como a maior autoridade na sua vida. Então precisa de tempo para provar quem a gente é. Precisa de tempo. Versículo 4, falando desse mesmo assunto, diz assim: mas se você fizer o mal, então tenha medo. A autoridade traz a espada para castigar quem pratica o mal. A ira de Deus pode se manifestar na época da graça? Ora, Ananias e Safira viviam dentro da graça. Era a época da graça e a ira de Deus se manifestou. Na igreja de Coríntio tinha um rapaz lá, endemoniado, que tinha relações sexuais com a madrasta. O apóstolo Paulo vai lá dentro da graça. O maior pregador da graça foi o apóstolo Paulo. O maior escritor da graça foi o apóstolo Paulo. E ele vai lá e escreve: peguem esse condenado, ponham para fora. Eu já determinei que ele seja castigado e punido. A graça. Graça. A autoridade traz a espada para castigar quem pratica o mal. Em Romanos, no capítulo 1, nós temos também a orientação de que o juízo de Deus se manifesta, mesmo no meio da graça. E sabe como que Deus estabelece o seu castigo no meio da graça para aqueles que não se arrependem, que não amam, que não fazem dele a sua autoridade? Pior dos castigos que alguém pode ter: Deus os abandona. Romanos 2:2 fala que sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O juízo de Deus vem de acordo com o que é absoluto, o que é certo. E aí depois nós temos as informações vindas do capítulo 1 sobre como Deus faz esse juízo pelo abandono. Romanos 1:24. Deus os entregou à impureza. Olha essa palavra, os entregou. Deus deixou de guardá-los. Deus deixou de protegê-los. Deus deixou de livrá-los. Eles foram largados, abandonados, entregues à impureza. Pessoas que não têm temor a Deus e vivem sabendo, vivem deliberadamente fazendo coisas más. Deus os entregou à impureza. Versículo 26 do capítulo 1. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha um exemplo, eu citei aqui outro dia, acho que foi num culto de quinta-feira, menos pessoas, muitos de vocês não ouviram. Entrei numa farmácia para pedir um medicamento, e do nada o rapaz da farmácia começou a falar que ele é casado com uma mulher e que ia para o motel com a mulher e com as amigas da mulher, que a mulher dele convidava as amigas para ir junto para o motel, e eles viviam assim. Do nada ele foi falando comigo: cara de pau, se ele me soubesse quem eu sou, e aqui, tivesse aqui, ele teria vergonha de falar isso, e sabia que estaria ameaçado de levar um tapa na orelha. Não dei, mas vontade não faltou, mas dei um pito nele. Eu perguntei: mas escuta, é normal isso? Eu falei: natural, tranquilo. Paixão vergonhosa. Mas está entregue.
É entregue, Deus os entregou, os largou. Versículo 28. Deus os entregou ao pior das entregas, a um modo de pensar reprovável. Sabe o que é isso? É uma mente sem freio, é uma mente sem controle, é uma mente que não tem limites, que pensa livremente. Sabe o que acontece com essa mente? Ela vai ser cheia de negatividade, ela vai ser cheia de impureza, de planos destrutivos, ela vai fazer mal para ela e para os outros, e não vai nem perceber o que está acontecendo. Você olha algumas coisas que eu citei aqui, ouve outras na mídia e fala, como é que pode fazer isso? É isso, é gente que está com a mente entregue. Pensamentos reprováveis, a mente está solta, não tem, e nem percebem o que estão fazendo. Estão destruindo a si mesmos, estão destruindo os outros, estão destruindo a vida deles, e preparando um caminho para o inferno deles, eles não têm nem noção disso. Por quê? Porque estão entregues. E isso você encontra no mundo, e tudo isso que eu falei você encontra naquelas 5 virgens que não são prudentes, que são loucas, que não têm azeite, que não estão preocupadas com as vestes brancas, estão entregues. Termino a mensagem dizendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13 traz essa palavra que eu emprestei. Tiago 2,13 fala isso. O juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Para você entender o que vem depois, a misericórdia triunfa sobre o juízo, precisa entender o que vem antes. É necessário usar da misericórdia. Como é que uma pessoa usa da misericórdia de Deus? Quando ela entende a graça. Não a graça como um cheque assinado para o erro, para o pecado. Mas a graça como um coração compassivo de Deus para entender nossas fraquezas enquanto estamos lutando. Um pai que está vendo a gente quase afogando, mas dando braçadas, tentando aprender a nadar, mas está ali dando suporte para não deixar morrer, mas está ali lutando, está ali tentando aprender a nadar. A graça compreendida como alguém que não se aproveita da bondade de Deus, julgando que Deus não está nem aí. É assim que acontece, a pessoa erra, continua errando, vai errando, vai errando. Quando erra, fica com maior remorso, coração pequenininho. Erra a segunda vez, diminui a dor. A terceira começa a achar normal, a quarta já é normal, a quinta, e Deus não fez nada. Ela pensa, Deus não está nem aí, Deus não está se importando. Não, Deus está deixando você se debater. Agora, Deus está observando e te dando corda. A graça está funcionando, a misericórdia está funcionando, mas use da misericórdia. O texto diz, o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. O juízo não tem misericórdia, a não ser para aquele que no tempo da misericórdia usa da misericórdia. E usar da misericórdia não é abusar da bondade de Deus. É lutar contra o pecado na sua vida. É lutar contra o erro no teu comportamento, contra o mau hábito, contra a negligência. É lutar. Isso é usar da misericórdia. Enquanto Deus vê você tentando nadar, Ele vai continuar te dando suporte. Porque Ele está vendo que você está tentando vencer. Nós usamos da misericórdia quando nós percebemos que não somos bons o suficiente para nos livrarmos da ira de Deus. Eu não vou conseguir me livrar da ira de Deus. Por mais que eu possa tentar fazer, não vou conseguir. E então nós cremos em Jesus Cristo como aquele que é bom em nosso lugar. Aquele que é bom o suficiente em nosso lugar. Aí nós passamos a crer nele. E essa fé nele faz com que nós permitamos que Ele seja o Senhor da nossa vida. Nós o convidamos para entrar no nosso coração. Ele está à porta e Ele bate. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar nesse coração. Ele está ali, esperando abrir a porta. Nós usamos da misericórdia quando nós abrimos a porta do nosso coração. Aí o gatilho dessa misericórdia de Deus é acionado.
aí a misericórdia de Deus vai triunfar sobre o juízo, e nós somos perdoados, somos louvados pelo Senhor, porque passamos a ter uma atitude de fé em Jesus Cristo, e é essa fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É essa fé que agrada a Deus, não são nossas obras, é essa fé que agrada a Deus. Quem crê e passa por esse processo de tornar Jesus seu Senhor e seu Salvador, por meio da fé, essa pessoa sai debaixo da ira de Deus. Mas quem não crê e não usa da misericórdia, esse conhece os efeitos da ira de Deus na graça. Eu vou trazer um outro versículo que também está no tempo presente, os verbos. Estão no tempo presente os verbos. João 3,18 diz assim: quem nele crer não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É agora, hoje é o dia, e hoje Deus está te chamando para crer. Deus está te chamando para a salvação. Vamos ficar em pés. Enquanto eles cantam, você que querem hoje publicamente declarar: eu quero me entregar a Jesus, eu quero voltar para Jesus. Levante a sua mão, faz um gesto. Aquele que está no seu coração dizendo: eu quero me entregar, ou eu quero voltar para Jesus, levante a sua mão. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Quem está na galeria, num ato de fé também, desça aqui. Vem aqui na frente, queremos orar por você. Venha até aqui, nós vamos orar pela sua vida. Se aproxime. Venha, isso, venha. Se aproxime, filha. Se aproxime, minha filha. Venha, se aproxime, venha. Venha. Se aproxime. Estou esperando para quem está mais longe, para quem está na galeria vir. Se aproxime. Por gerações ele é. Venha, filho. Venha, filho. Venha. O começo e o Aleluia. Venha. começo e o Use a misericórdia de Deus. Use a misericórdia de Deus. Não importa o que você está vivendo ou viveu, não importa o que você está passando. Confie na misericórdia de Deus. Venha. Use da misericórdia de Deus. Venha. Venha. Venha, minha filha. Venha. Aqui, minha filha querida. Venha. Aleluia. 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 Venha. Use o dia de hoje. Use o dia de hoje. Deus. Deus. Ele vê tudo, ele é. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, recebe a tua filha, que nessa hora chega a ti, para confessar-te, para declarar-te como Senhor, como Salvador da sua alma. Seja com ela perdoando os seus pecados,
dando-lhe a viva esperança no coração, confortando a sua alma, em nome de Jesus. Tira o boneco. Senhor, recebe o teu filho agora, chega diante de ti para pedir perdão pelos seus pecados, para declarar que precisa que o Senhor seja o seu Salvador, o seu Senhor, para conduzi-lo a uma vida total na tua presença. O abençoa, Pai. Recebe também, Senhor Jesus, esse teu filho, que traz dentro dele tantas marcas, e que precisa tanto de perdão, tanto de amor, tanto da sua graça e da sua misericórdia, para lavá-lo, para purificá-lo, para transformá-lo. E ele veio aqui porque ele está dizendo: eu quero que tu sejas o meu Salvador, eu preciso que tu sejas o meu Senhor. Ajuda-o, Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua filha chega diante de ti e pede a tua ajuda, para que o Senhor dê forças para ela caminhar contigo, para ela andar na tua presença, esquecer o passado, abandonar as acusações e todo o mal que veio sobre ela, e que ela possa se entregar e viver conforme o Senhor quer, tendo a ti como Salvador, tendo a ti como Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos vocês aqui na frente, toda a igreja, ore comigo, todo mundo, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. Seja o meu Salvador, seja o meu Senhor, e dirija a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.